Boa noite, pessoal. Terceiro B que atende, Lanchonete Quidogão. Seja bem-vindo à nossa live. Vou esperar mais uns minutinhos para ver quem vai mais entrar para a gente iniciar. Já vai deixando os comentários. Vocês estão conseguindo visualizar o tema que vai ser da nossa live hoje? Cícera, boa noite. Cícera Rodrigues, de Laje Grande, minha querida. Boa noite, seja bem-vinda à nossa live. Nossa futura vice-prefeita de Catende. Boa noite, Jared. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo à nossa live. Um prazer ter vocês aqui. O tema da nossa live é o impacto da sua participação social e o que pode causar esse impacto. Já deixa aqui nos comentários o que vocês acham, o que estão achando desse tema sobre a participação social, o que vocês entendem sobre participação social. O que vocês acham? O impacto que a sua participação social pode causar? Boa noite, Álvaro. Companheiro Fernando, boa noite, seja bem-vindo. Tiago, seja bem-vindo, meu amigo. Prazer ter você aqui. Jéssica, seja bem-vinda, Jéssica. Karen Soares, companheira de luta, bem-vinda à nossa live. Então, gente, dei uma pausa aqui na música para a gente dar início, né? Bem, o tema de hoje é o impacto que a sua participação social pode causar. Aí eu queria começar perguntando o que vocês acham sobre a participação social. O que é que vocês compreendem sobre a participação? O que seria essa participação? Edvanci, seja bem-vindo. Obrigada por estar na nossa live. Eu quero que vocês comecem a refletir aí e me digam alguma coisa para começar a debater. Pedacinho, mamãe. Então, gente, participação social é o poder que nós, como cidadão, temos de influenciar a gestão do nosso município, ou no nosso estado, ou até mesmo no Brasil, no governo federal. É um meio que a gente tem legalmente constituído pela Constituição Federal de 88, que nos dá respaldo de poder atuar enquanto cidadão, participar mesmo, de opor na questão orçamentária, das decisões que são dadas pelo governo, e que nem sempre a gente tem essa participação, muitas vezes por falta de conhecimento, muitas vezes também pela questão assim, burocrática, acha que não tem o direito a participar. Pensa que a gente só tem aquele direito de constituir o governo, que é quando a gente vai para participar da eleição, né? Do ato da eleição, o ato do voto. Mas a gente esquece que depois daquilo ali, a gente continua tendo o direito de participar daquela gestão. Deixa eu ver aqui. Karen comentou o seguinte: participação social é direito, está na Constituição. A Constituição Federal de 1988 garantiu a participação da sociedade na gestão da políticas e programas. Exatamente isso.
a participação social está garantida na Constituição Federal. Né? E nós, enquanto cidadã e cidadãos, precisamos estar atuantes nessa participação. E de que forma a gente está atuante? Existem vários mecanismos que a gente pode atuar. Existem os conselhos, não sei se vocês já ouviram falar em conselhos. Aqui no meu município existe o Conselho Municipal de Assistência Social, o Conselho de Saúde, o Conselho da Criança e do Adolescente, o Conselho de Fiscalização da Merenda, o Conselho de Educação. Veja quantas instituições existem para que o cidadão possa participar e ser atuante no seu município, no seu estado, né, ter o conhecimento de como está sendo a gestão, né, trabalhar de perto uma paridade com a gestão. Boa noite, Deise, seja bem-vindo. Bruno, seja bem-vindo, Bruno. Então, veja, e de que forma a gente, enquanto cidadão, pode ganhar força e ter uma participação atuante? Além desses órgãos, que são os conselhos, e como a gente tem conhecimento sobre esses conselhos. Eu confesso para vocês que fazem cerca de 3 anos que eu estou trabalhando com a questão do movimento social aqui em Catende. E eu não sabia da existência do conselho, eu sabia da importância da participação, mas eu entendi a participação como no seguinte: participar das reuniões da Câmara Municipais, participar de audiência pública, né? Para mim, participação é isso. E até o governo ter voz de falar com o vereador, dizer, olha, meu bairro está precisando de tal coisa, né? Estou precisando saber de algumas leis, ir lá na Câmara Municipal buscar essa informação, mas eu não entendia que a gente tinha uma atuação ainda maior enquanto conselho, enquanto sociedade civil, que são realmente fiscalizar os recursos públicos que vêm para o nosso município. Pouco cidadão sabe disso. Existe um portal da transparência que qualquer cidadão pode acessar e ter algumas informações. E existe o conselho que ainda nos dá mais respaldo e mais garantia de que a nossa participação, a nossa voz vai ser realmente efetuada e decisória nos atos da gestão. A participação social é bonita, é importante, não, é algo obrigatório. Existe conselhos porque é obrigatório, está na legislação, o município tem que ter os conselhos, mas aí é obrigatório. Mas muitos não querem ter essa fiscalização, ter a participação da sociedade. Até que acontece, omite informações, porque a gente sabe que nós somos um povo carente do quê? De recursos. Apesar que hoje existem mais ferramentas que nós, que temos um poder aquisitivo menor, podemos acessar e conseguir conhecimento. Mas tem pessoas mais antigas, que se dedicam a outra coisa, a questão do lar, a questão dos filhos, a questão do trabalho. Às vezes não tem tempo para estar estudando, porque estudar requer tempo, isso é um fato. E qual é o dever da questão da gestão? Instruir o povo, põe um carro de som dizendo, gente, vai ter eleição do conselho, venha participar, participe da reunião da Câmara Municipal, fazer audiência pública para contar como é que está a situação do município, pedir a opinião popular. Então, tudo isso são recursos que vêm da gestão. E, em contrapartida, a sociedade se sente confiante em participar, porque a participação social também vem no laço de confiança. A gente precisa confiar na gestão, precisa ter essa confiança que a gestão realmente quer fazer uma parceria, quer fazer as coisas com transparência. Aí tem o senhor Edilson, seja bem-vindo à nossa live, e ele comenta assim: parabéns por essa iniciativa em fomentar a participação da sociedade na gestão da política pública, tanto pelos conselhos, assim como fiscalizando e cobrando prestação de contas dos gestores públicos. Exatamente. O papel do conselho, além de atuar na paridade, de instruir, de ver alguma coisa que está, esse recurso não está sendo bem aplicado. Então, vamos lá, pode ser aplicado dessa forma, instruir, porque assim, tem pessoas que têm medo de participar. Algumas pessoas já podem entrar no conselho, ter o conhecimento do conselho. Eu acabei participando de uma eleição e acabei assumindo um cargo importante no conselho. E daí comecei a conversar com outras pessoas a respeito. E tem pessoas que elas têm medo de participar, porque não compreendem, entendeu? Porque é algo realmente de responsabilidade, mas nenhum bicho de 7 cabeças. Às vezes as pessoas não acham que, não posso participar, ou não sou tão instruída assim, ou vai ter muita pressão, não sei como é que eu vou fiscalizar a questão do recurso público. Mas aí vem aquela questão, gente. Você já ouviu aquele ditado que o boi só engorda com o olho do dono?
Aí eu faço uma pergunta para vocês. Você acha que o dono do recurso, qualquer recurso financeiro que venha para o seu município, ao seu estado, ou a nível federal, de quem pertence esse recurso? Vou deixar essa interrogação. A quem pertence os recursos que são destinados para aplicar em políticas para nós, como sociedade? De quem a quem pertence? Vou deixar essa pergunta no ar para concluir esse comentário aqui de Adilson. Tem outro aqui. Infeliz a falta de repasse de informações, divulgação da existência dos conselhos e principalmente da participação da sociedade civil. Exatamente. A falta de repasse de informações é o principal fator para a exclusão da sociedade enquanto cidadã, dos seus atos, dos seus direitos e deveres. É a principal, é isso aí, a falta de informação, do repasse das informações. Braulio, seja bem-vindo à nossa live. Joãozinho, seja bem-vindo. Ângela Gouveia, seja bem-vindo. Sintráfico atende. A Deise pergunta aqui: o que podemos fazer para esses conselhos acontecerem? Deise, os conselhos eles já acontecem, certo? O que a gente precisa fazer é levar esse repasse, por exemplo, essa live que a gente está falando sobre a participação social. Se vocês estão achando o tema interessante, já começa, vai lá no aviãozinho e começa a compartilhar para que mais pessoas conheçam um pouco do que é a participação, da participação social e do que é os conselhos. Que a principal forma é isso, levar o conhecimento, que tem muitos cidadãos que não sabem. Outra questão, como faz aí acontecer? Que não basta só saber. Os cidadãos poderem participar das reuniões. Hoje existe o Conselho de Assistência Social. Eu acredito, se vocês souberem e eu estiver enganado, vocês me dizem. Mas eu acredito que é o único conselho em Catende que tem a rede social, que tem o Instagram. E no Instagram é passado todas as informações de reuniões, de resoluções, do que já foi aprovado, que já foi analisado em termos de recurso, de como funciona o conselho, do que de como o cidadão pode participar, informação de reuniões, de dias, de onde existe na Secretaria de Desenvolvimento Social uma sala exclusiva para os conselhos, que é onde tem documentações e explicações do Conselho de Assistência, do Conselho do Direito da Criança e do Adolescente, do Conselho do Idoso, né, os conselhos que atuam em Catende. Na questão da educação tem os outros conselhos, mas como eu falei, tem através da rede social também é um meio de comunicação. E qualquer cidadão, ele pode participar de uma reunião do conselho. Então, se vocês têm interesse de conhecer e participar, procura lá a rede social do Conselho de Assistência, e lá está a informação de quando são as reuniões, do que já foi analisado, ou procura a secretaria, onde existe a sala dos conselhos, e vocês vão poder entender sobre os outros conselhos que existem no município. Tem conselhos que, infelizmente, são travados, não conseguem atuar como deveria, acaba havendo um travamento da parte da gestão, isso também é complicado, aí a gente entra mais pesado quanto cidadão para fazer os conselhos funcionarem, também tem isso, mas tem um comentário aqui: a partir da criação dos conselhos se tem vida para a criação das políticas públicas. Exatamente. A participação dos conselhos, a criação dos conselhos é uma via para a criação de políticas públicas. Você vê que o conselho é tão importante. Você sabia se o conselho não existir, o conselho, seja da assistência, seja da saúde, seja da educação, não existe repasse do governo federal para o município, porque não tem um órgão fiscalizador, né, que possa testificar que realmente o dinheiro, como o dinheiro vai ser aplicado, ou se está sendo aplicado como vem, né, porque cada recurso vem destinado a um determinado programa. E cabe ao conselho ele fazer esse entendimento, essa análise, para ver se realmente vai ser dessa forma. E se não tiver, o recurso não vem. Não vem. Se não tiver um conselho atuante, o recurso fica travado, não vem para o município. Aí Deise pergunta onde encontra esses cursos. Olha, existe curso muito bom, que é na escola do governo, escola virtual do governo. Vocês colocam lá e vocês vão fazer o seu cadastro, e lá vai ter vários cursos de participação social, do controle social na saúde. São vários cursos gratuitos, muito bom, de como fiscalizar o recurso público,
Mesmo sem participar dos conselhos, vocês podem fazer essa fiscalização. E o cidadão que não participa do conselho, de que forma ele chega à gestão para falar que tem algo errado? Ele tem a primeira via, vai para o conselho e diz, ó, eu olhei lá no portal da transparência, chegou um valor X, que disse que foi aplicado para isso aqui, mas eu não estou vendo que esse dinheiro foi aplicado dessa forma. Então, leva o conhecimento do conselho, o conselho chama para reunião e leva a pauta para a gestão, né? Então, o cidadão, ele tem participação de toda forma, sendo do conselho ou não, viu, gente? Não é só participação social através do conselho. Você tem a sua participação social mesmo não pertencendo a nenhum conselho. Cícera diz assim, a verdade, Aline, a palavra é essa mesmo, não querem fiscalizações. É exatamente isso. Uma das principais motivos da falta de repasse de informação é essa, não querer a fiscalização. Aí o que acontece? Aí diz assim, mas Aline, você não acabou de dizer que é obrigado ter os conselhos para poder vir recurso para o município? Sim, é obrigado vir. Aí, mas o que acontece? Eles usam daquela palavrinha manipulação para se montar um conselho e conseguir haver essa fiscalização, vamos dizer assim, essa atuação, essa existência do conselho para fazer aquela pautazinha assim, não, existe conselho e está funcionando. Mas muitas vezes não é, porque o conselho ele tem que ser voto popular, tem que vir conhecimento de toda a população e o cidadão se colocar a pleitear a cadeira do conselho. Infelizmente, muitas vezes não acontece assim, muitas vezes não acontece. Teve uma sessão que foi surpreendente, que foi essa do Conselho Municipal de Assistência, que ficou para a história de Catende, com certeza. Aí tem Karen diz assim, é importante a criação de políticas públicas específicas mediante a realidade social e vulnerabilidade social dos cidadãos e cidadãs, exatamente. E precisa de políticas públicas específicas, como políticas públicas para mulheres, políticas públicas para mãe de crianças com deficiência, porque não tem até uma lei que foi feita por umas mães aqui de Catende, infelizmente ainda está engavetada, que elas pediam menos carga horária para poder ficar com os filhos, pediam creches com condições especiais para poder tratar da inclusão da criança na escola, mas infelizmente ainda está lá engavetada e precisa da nossa ação enquanto cidadã. Hoje não, porque a gente está na pandemia, mas aí a forma que a gente tem de voz, tem que se posicionar, vem através da rede social, a gente usar as redes sociais para falar sobre isso, discutir a situação de Catende, levar propostas, enfim. Mas em breve, quando tudo isso passar, participar das reuniões, juntar um grupo organizado, ir lá reivindicar o projeto, reivindicar outras políticas públicas. E agora a gente não tem política pública nem para mulher, a gente não tem política pública para as mulheres em Catende, nenhuma. Então são várias coisas que a gente, enquanto cidadão, precisa tomar conhecimento e se unir para ir atrás. Aí tem outra, a importância da criação das leis orgânicas. Isso acontece, Aline, quando há uma gestão transparente e democrática. As coisas funcionam melhor quando há uma gestão transparente e democrática, é verdade. Pronto, aí a questão quando eu perguntei assim, o recurso, quem acha que pertence, a Cícera respondeu aqui, pertence ao povo. Exatamente. Aldalberon, seja bem-vindo, muito obrigada por estar participando da nossa live. Então, aí falando lá daquela perguntinha, daquele comentário dos recursos. Aí Cícera diz, pertence ao povo, exatamente, quando eu falei, o gado só engorda com o olho do dono. E quem é o dono? Somos nós. Somos o povo, somos nós que somos os donos dos recursos que vêm. Porque são através do cidadão que é escolhido os políticos. Cada um nasce, mas além de qualquer um pode ser político, pode, mas cada um nasce com a sua função, cada um nasce. Que esses anos, essa última gestão, foi a gestão que mais teve recurso financeiro, que mais veio recurso para a cidade de Catende. Vocês já parou para pensar nisso? Aquele recurso, por exemplo, do Fundep, que os professores até hoje não viu, ficou no ar, o que aconteceu? E tantos outros que veio para o município e tudo se calou.
Aí aquela questão da importância da participação social. Quantas reuniões, quantas audiências não teve? Era a quantidade mínima de pessoas participando. Então é isso aí, o gado só engorda o olho do dono. A gente, enquanto cidadão, precisa estar por dentro do que está acontecendo, e estar questionando e estar cobrando. O nosso papel não é só colocar eles lá, a gente tem que compreender que a gente precisa estar atuando, fiscalizando para que as coisas aconteçam da maneira correta. Aí aqui Karen comenta: atualmente sou secretária executiva do SEMAS e mediante a articulação de Aline, que é a atual presidente do conselho, pude ver os desafios e principalmente a deficiência ao acesso à informação. Exatamente. Edilson fala. Edilson Edilson, do Gabinete do Deputado Federal de Túlio Gadelha. Prazer, Edilson, assessor do Deputado Federal Túlio Gadelha, nosso companheiro de luta. Sempre está atuando aqui em Catende, buscando recursos, viu, gente? Esse aí é guerreiro, do nosso deputado Túlio Gadelha, que está sendo um destaque, né? É um deputado que realmente merece nossos aplausos. A Rita diz assim: o controle social é muito importante na nossa vida, na vida das pessoas. Rita, prazer ter você na nossa live. Rita, que é a presidente da UBM, né, União Brasileira de Mulheres, tem uma atuação muito boa em Palmares, e é isso mesmo, o controle social é muito importante na vida das pessoas, porque é o controle social que realmente faz com que a aplicabilidade dos recursos sejam feitos da maneira correta. O perfil do SEMAS no Instagram está sempre atualizado, repassando as informações para a sociedade civil. Aí tem aqui: o papel do conselho é de cobrar, participar para transformar a vida da população. Exatamente, cobrar e participar para transformar a vida da população. É exatamente isso. A gente, enquanto o conselho, enquanto conselheiros, tem essa função de cobrar para poder acontecer uma vida melhor para a população, né? Não tem como você não estar ali atuante e não ter bons resultados. Quando você é atuante, participativo, seja em qualquer área da sua vida, trabalho, pessoal, vida pessoal, quando você realmente foca em ser atuante, você tem resultados. E um conselho com a participação social não é diferente. É muito importante essas informações. Desde comenta. Me perdi aqui nos comentários agora. Pronto. A Mata Sul sofre com o coronelionalismo, e Catende não é diferente. Então é importante que os conselheiros e conselheiras tenham autonomia para fiscalizar. Exatamente. É como eu falei, alguns conselhos conseguem essa autonomia e outros não. Aí por que isso? Porque poucos da sociedade entendem, sabem que existe conselho. Assim como nós não sabíamos que existia conselho, muitas pessoas ainda não sabem. Aí onde tem, a gente tem que levar esse repasse dessa informação, que existe sim vários meios que você deve participar, que você tem como participar. Pronto. Mais algum comentário? Aí Cícera diz: é verdade, somos responsáveis por tantas coisas que se perdem por falta de fiscalização de nossa parte enquanto cidadãos. Pois é, mas aí eu não remeto essa falta, né, a nós, mas também a quem nós escolhemos como representante. E a gente confia, a gente dá o direito de nos representar, e a gente acha que só é até aí. Aí a falta dessa cobrança faz com que várias coisas também aconteçam, né? Como a aplicação de recursos indevidamente. E não parte só da falta da participação social, que muitas vezes é pela falta do repasse da informação, muitas vezes é por saber que pode, muitas vezes é por saber que está resguardado na lei, né, que é um direito seu enquanto cidadã. Parte também da falta de análise de quando vai escolher esses determinados representantes do povo. A gente tem que saber que critérios a gente vai usar para fazer essa escolha. A gente tem que começar a analisar isso. Vamos analisar a nossa situação do município aqui de Catende. Eu quero que vocês também comentem sobre como está o município de vocês.
Eu queria que vocês comentassem aqui. Qual a visão que vocês têm do município? Qual é essa visão? Ver se tem mais algum comentário. Pronto. Qual a visão? Como eu falei, o nosso município, ele foi um ano, esses últimos anos, foi onde mais entrou recurso. Foi onde mais teve recurso, esses últimos anos. E onde a gente vê empregado esse recurso? A gente está numa cidade que não tem desenvolvimento, uma cidade que já não tinha, depois da pandemia, ficou completamente desestruturada. É a única cidade que você não vê campanha em relação à ajuda ao cidadão, não vê campanha dizer assim, vamos ficar em casa, vamos se cuidar. Hoje eu fiquei surpresa, eu fui ao centro e observei que em alguns lugares já colocaram uma pia para se lavar as mãos, colocaram as tendas, que é para as pessoas agora ficarem mais distantes na hora que for ao banco ou lotérica. Mas veja quanto tempo a gente está com essa pandemia e quando foi feito. Hoje eu vi essa mudança, essa pequena mudança de já ter, enquanto outras cidades já estão bem à frente, fazendo campanha, pedindo, orientando a população, falando da importância, porque a gente fala assim, coronavírus, tudo é coronavírus. Aí até tem piadinhas, né? Na igreja não pega, mas em fila de lotérica não pega, né? Pegar no dinheiro não pega. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, a gente está vendo uma situação mundial da questão de recursos que poderiam ser melhor aplicados. Né? Se houvesse uma aplicabilidade melhor de recursos no Brasil e no mundo, com certeza não estava faltando tantos leitos como estão hoje. Não estava faltando tantos hospitais como está hoje. Entendeu? Aí a gente esquece que não só existe o corona, existem outras doenças. Entendeu? Além do coronavírus, tem outras doenças que estão acontecendo. Tem acidentes que acontecem, tem mulheres sendo violentadas, né? Tem pessoas sendo violentadas, tem assaltos acontecendo, tem uma série de outras coisas que acontecem que a pessoa vai necessitar de uma questão da saúde, um hospital público. Não é só o coronavírus. Então, para ficar em casa, não se refere só a você se prevenir dessa doença, você se prevenir de qualquer outra situação que pode vir a acontecer. E você precisar do hospital e você não tem como. Você não tem um leito. Entendeu? Porque não tem, está superlotado os hospitais. E por que está superlotado? Porque não tem mais hospitais, não tem vagas. Porque os recursos não estão sendo bem aplicados como deveriam ser. Se os recursos fossem melhor aplicados, com certeza a gente ia estar sofrendo, mas ia ser um sofrimento mais amenizado. A gente vê a situação dos hospitais aí, a gente vê isso, que é uma coisa generalizada. O conhecimento, Karen comenta, o conhecimento nos foi retirado, é histórico, mas não devemos nos vitimizar, temos que ser implicadores de informações. Exatamente, a gente não deve só se colocar na questão de posição de vítima, tem, a partir do conhecimento, replicar. Muitas vezes a gente tem o conhecimento e guarda para nós. Gente, conhecimento, ele seja o mínimo que for, é para você compartilhar esse conhecimento, é para você atuar, entendeu? Para você realmente participar, dizer, olha, eu estou aqui, não é assim, eu tenho voz, eu tenho vez, entendeu? A gente tem que fazer isso, não pode deixar, a gente não pode se esconder. Tem outro comentário aqui de Karen. Os cidadãos aqui são privilegiados em ter acesso ao conhecimento acerca de nossos direitos e deveres, tem que compartilhar, replicar, divulgar o conhecimento obtido. Exatamente. Gente, Andréia Moaba entrou aqui na live. Andréia, prazer, essa mulher é incrível, incrível, incrível. Prazer ter você aqui nessa live, viu? Eu estou estudando algumas coisas. E a Andréia, ela é uma terapeuta. Ela trabalha com o conhecimento interior das pessoas. E é uma excelente mulher. Muito obrigada por estar participando aqui. Sigam ela, viu, gente? Sigam que vocês vão ter conteúdos ótimos. Deisen comenta aqui, uma cidade carente de uma gestão preparada e que tem empatia em sua atuação. Exatamente. Acho que Deise falou tudo agora. Uma cidade carente de uma gestão preparada e que tenha empatia em sua atuação. Nossa, é exatamente isso que Catem está vivendo. Nós estamos numa cidade carente de uma gestão preparada. Disse tudo dele. Você, parabéns. Porque é isso mesmo.
A gente precisa de uma gestão preparada. E o que seria essa gestão preparada? Ela fala aqui da empatia em sua atuação. Gente, a gente tem que ver representantes não só com conhecimento necessário para fazer o conhecimento secular, mas pessoas que realmente têm empatia, pessoas que tenham compaixão com o seu próximo, pessoas que entendem a importância do trabalho dele e de que forma vai refletir na vida das pessoas, entendeu? A gente tem que ter gestão dessa forma, uma gestão preparada para lidar com pessoas. Não é só questão administrativa, é você saber a necessidade do outro e fazer o possível dentro do seu conhecimento, buscar recursos e buscar a participação da sociedade para ter um direito garantido, para ter uma aplicabilidade financeira melhor no município. Vocês acham que com a gestão ela consegue saber o que é que toda a cidade está passando, o que é que está acontecendo em cada bairro? Não. Para isso existe os vereadores, que têm essa função de fiscalizar a gestão, de ver como a sociedade está, que a sociedade está precisando, e o próprio cidadão, de se organizar dentro da sua comunidade e levar a sua demanda para a gestão, tanto para a legislação como para o executivo. E esse gestor tem a empatia e a preparação para atender aquele cidadão e para ver e efetivar o que está sendo necessário. E muitas vezes não tem isso, entendeu? Não tem essa empatia. É o que eu acho que o que mais falta é essa empatia, essa preparação que a gente precisa. Então, eu vejo esse ano como um ano que é o ano da mudança. A hora é essa. Tem pessoas que dizem assim, mas eu vou escolher, vou tentar fulano, e se não der, daqui a 4 anos ele sai. Gente, 4 anos, não são 4 dias, entendeu? 4 anos não é 4 dias. E esses 4 anos, ou vai refletir nesses 4 anos, que você acha, 4 anos acabou, vai mudar. Não, isso vai refletir a vida toda. Tira aqui a história de Catende, das políticas, das gestões que já entraram em Catende, do que já aconteceu, que Catende vem sofrendo e vem piorando, porque cada gestão é mais dificuldade, e as pessoas vão nessa ilusão daqui a 4 anos tira. Gente, a hora de mudar é essa. A hora é essa. A gente não pode mais estar adiando fazer o bem. Não pode mais. A gente tem que procurar com sabedoria a quem a gente vai colocar para nos representar. Porque a gente não vota, a gente não escolhe só por nós, não. Viu? Vocês têm que pensar nisso. A gente escolhe pelo nosso filho, pelo aquele idoso que não pode mais, que não tem mais força para ir exercer a sua cidadania. Então depende dos filhos, depende dos mais jovens para fazer. São por essas pessoas, não são só por nós, são por essas pessoas que a gente vai lá dar escolha. Deixa eu ver, tem um comentário aqui de Rafael Soares. Seja bem-vindo, Rafael, à nossa live. Ele comenta: estive essa semana na Vila de Ameixos, no município de Cumaru, uma vila tamanho de Laje Grande. Para minha surpresa, na entrada da vila tinha uma barreira sanitária com higienização dos carros, medição da temperatura e uma série de perguntas sobre a situação de saúde das pessoas. Aqui não tem nada disso. Exatamente. Veja que exemplo, viu? Na cidade do tamanho de Laje Grande, em uma vila chamada Cumaru, no município de Cumaru, Vila das Ameixas. Veja só. Eu não sei onde fica esse município, mas está de parabéns por essa atuação. Que nosso município, que é muito maior, são cerca de 40 mil habitantes. Eu vi hoje umas pequenas pias colocadas aqui em 2 pontos. Próxima ali à Rua 15 e outra próxima à loteria ali da... Gente, eu sou péssima para decorar lugar. Ali onde tem o Cade Único, por ali. Pronto. E estão colocando as tendas agora. Mas veja o quanto demorou. Isso aí você entra e sai de Catende uma boa, viu? Entra e sai de Catende, sem ter nenhuma fiscalização. Você vê pessoas se aglomerando, você vê pessoas sem máscara, todo jeito. Infelizmente, vem a conscientização cidadã, mas vem também da gestão educar o cidadão. A gestão falar o que é importante, que ela nos representa, né? Então, a gente tem que ter isso. Então, veja só. E essa é a situação. A gente vê cidades menores se desenvolvendo e Catende ficando para trás. Aí a Kari comenta: Catende agonizava, como diz nosso companheiro professor Alfredo, por mudança de desenvolvimento. Professor Alfredo Guerreiro. Gente, falando do professor Alfredo, para mim ele foi o maior cidadão catendense em termos de participação social.
Eu estudei com o professor Alfredo há uns anos atrás, professor de matemática, um dos melhores aqui da região. Minha mãe já chegou a estudar com ele, eu tive a oportunidade de estudar também no Mendes Sampaio. Um professor incrível, que se dedicava com os alunos, com a aprendizagem do aluno. Ele tinha aquela preocupação de ensinar e de levar uma forma que o aluno aprendesse. Tinha a maior paciência do mundo. E há pouco tempo eu retornei com essa minha amizade e admiração pelo professor Alfredo através da participação dele na sociedade. O que foi que o professor Alfredo fez? Ele criou um movimento, não sei se vocês conhecem, chamado Movimento SOS Catende. Porque ele vendo a situação que Catende tem vivenciado esses anos, e esses últimos anos, que foi onde a gente teve mais recurso para o município, não teve uma aplicabilidade efetiva, ele pensou assim, não posso ficar de braços cruzados, né? Já dei minha contribuição para a sociedade, mas eu ainda quero fazer mais. E começou a conversar com pessoas de Catende para formar esse movimento, para falar sobre a necessidade de Catende haver uma mudança. E se formou o movimento SOS Catende, que emplacou aí, acho que a maioria dos cidadãos sabe qual é o movimento, qual foi a intenção, né, de conversar com cidadãos bons, cidadãos que instigar a vontade de ser atuante, de participar, de se colocar aos pleitos para mudar Catende. Então, ele, para mim, é um exemplo de participação social. Bem lembrado, Karen, ter falado do professor Alfredo. Deixa eu ver, Clóvis, seja bem-vindo. Yamibala também, seja bem-vindo. Deixa eu ver outro comentário aqui. A administração pública tem que ter olhar sensível, diferenciado, atuar nos enfrentamentos das questões sociais e complexos. Tem que se ter profissionais capacitados e qualificados para administrar. Exatamente. Cícera diz, essa é uma das funções dos nossos vereadores. Infelizmente, os poucos que fazem é simplesmente para se promoverem politicamente e não por sua obrigatoriedade de sua função. Ainda tem essa questão da gente estar desassistido pela questão executiva, a gente se sente também desassistido pela questão do legislativo, que é o principal atuante com a sociedade, é a ligação direta que o cidadão tem, né? O cidadão, quando tem alguma dificuldade, a primeira coisa que ele procura é a Câmara dos Vereadores, né? E às vezes a gente não tem essa acessibilidade, a gente não tem essa compaixão, muitas vezes a gente não tem nenhum bom atendimento, quem dirá ouvidos para nos ouvir, nos escutar e fiscalizar aquilo que a gente está levando como demanda, né? A gente, muitas vezes, cidadão, a gente é tirado como, eu não vou nem dizer a palavra, acho que vocês já captaram aí qual é a palavra. Aí, Jomelo, seja bem-vinda, muito obrigada por participar. Ela diz o seguinte, muito do que acontece na nossa cidade também é culpa do cidadão, que limita-se a uma política de tomar lá da cá, limita-se a se obter uma renda na máquina e nada mais. Deise falou na falta de empatia e preparação da gestão. A Jo está falando aqui que muitas vezes é culpa nossa, por pensar em nós mesmos. Acha que a gente está fazendo bem, porque trabalha na gestão, precisa, muita gente trabalha porque precisa, é um fato. Mas não é porque a gente trabalha, a gente tem que ser omisso, não. De forma nenhuma. A gente trabalha, a gente tem que entender que trabalha porque nós somos competentes para estar naquela função e que as pessoas que estão acima de nós, ela tem que entender que antes de a gente ser um profissional, a gente é um cidadão. E um cidadão que tem o direito de cobrar por melhoras no município, entendeu? Só que às vezes a necessidade, ela vem dos nossos olhos e faz a gente pensar só no nosso umbigo. Não, eu tenho meu trabalho, tenho aqui minha família, tá tudo certo. Mas a gente não pensa que a falta de recursos na educação, na saúde, também nos afeta. Por mais que a gente tenha um trabalho que receba direitinho, tal ali todo mês, a gente pesa a falta de educação, a falta da saúde, e muitas vezes é por conta nossa, da nossa omissão. Muitas vezes. Mas aí sempre há o caminho de retorno, de tomar consciência e fazer diferente. Esquecer a história do tomar lá da cá. Gente, tomar lá da cá é o que mais acontece aqui, né? Muitas vezes a gente vê a troca aqui diz a troca de favores, entre aspas. Porque o favor, acho que isso é feito para o outro lado, né? Porque para nós não é. Gente, quantas vezes eu não já vi
Eu já ouvi falar, já presenciei coisas de políticos que não vai entrar aqui ou comentar quem foi, quem deixou de ser, que é antiético. Mas de chegar de assim, ó, eu já fiz meu papel, você me escolheu, mas eu lhe dei tal coisa, sabe? Então você fica, e é isso que você responde. Você vai responder o que se realmente foi o que você fez? Né? Você diz, ó, me dá tal coisa que eu estou precisando, tá, eu te apoio. Muita gente faz isso. Aí quando vai cobrar, ele diz logo na tua cara, eu já fiz, já te dei o que tu queria, e tá me cobrando o quê? Então a gente tem que acabar com esse tomar lá da cá. A gente tem que tomar consciência que a gente precisa ter a nossa autossuficiência, a nossa dignidade e pensar no nosso bem comum e no bem de todos. Porque você tem uma saúde de qualidade, você tem uma educação de qualidade. É o bem para todos, é o bem para você, é o bem para a sociedade. E Catendo precisa disso. Aí não existe cobrança, não existe participação efetiva por parte da população. É exatamente isso que a gente está discutindo aqui. Não existe essa participação que é necessária. Está vendo os recursos que veio e se esvaiu, de assim, ó, buscar dos olhos, porque não teve uma participação, não teve um conhecimento da sociedade. Né? E se foi, Catendo que perdeu, o cidadão que perdeu. Infelizmente, a população catendense é vista e tida como barganha, massa de manobra, e as consequências desse comportamento são sentidas atualmente. Catendo parou no tempo. Eu não digo nem só que Catendo parou no tempo, Catendo está realmente voltando. E nem voltando, porque já houve tempos melhores, né? Já houve tempos melhores em Catende. Eu acho que esse ficou para a história de verdade, como pior gestão. Infelizmente, eu não queria estar dizendo isso, mas é a realidade que meus olhos enxergam. O maior defeito dos catendenses é só visar os direitos e não aplicar os seus deveres. O cidadão catendense é omisso. Muitas vezes, o pior não é isso, a falta de conhecimento é tão grande e às vezes não é só a omissão. O que me entristece é que às vezes tem pessoas que têm o conhecimento e nem repassam esse conhecimento e realmente são omissas. Mas tem pessoas que realmente não têm, que são pessoas que são mais carentes, pessoas que, quando ela vai começar a entender uma situação, é todo um processo para ela entender e começar a atuar. Mas eu fico triste com as pessoas que têm uma clareza e não levam isso aos demais, não compartilha. Gente, a gente tem que compartilhar, a gente tem que conscientizar outras pessoas a fazer diferente, a dizer, olha, essa história de tomar lá, tu me dá isso, eu dou um voto, que eu vou lá, te apoio, tem que acabar. Que há coisas maiores do que isso aí, sabe? E a gente realmente precisa da compaixão com o outro. A pandemia, ela está nos mostrando isso. João e Bela entrou. Prazer ter você aqui. Um casal de amigos de infância. Nossa, prazer ter você aqui na live. Dona Luz, ela comenta, verdade, minha filha, nós precisamos saber de que temos direitos e deveres. Exatamente, Karen. Comentário de Karen, Dona Luz dizendo aí, que a gente precisa saber que tem direitos e deveres. E atuar, a gente precisa atuar. Infelizmente, a população catendense é individualista, cada um barganha seus interesses pessoais. Márcia, minha mais nova amiga, seja bem-vinda à nossa live. Andrea comenta, a ética pode e deve ser incorporada pelos indivíduos sobre a forma de uma atitude diante da vida cotidiana. Exatamente, a gente tem que pensar no nosso cotidiano, nossa convivência em equipe, em grupo, não no individual. Karen fala que os catendenses são individualistas. Infelizmente, muitos são, mas ainda também há muitos que pensam diferente, que estão tomando atitudes diferentes, que estão aqui, ó, como a gente, participando da live, né, debatendo, discutindo propostas, discutindo o melhor. Tem muitos, assim como nós, tem outras pessoas. E a gente tem que fazer isso que a gente está fazendo aqui, levar essa conversa para os demais, levar essas conversas para a periferia, levar essas conversas para a zona rural, levar essa conversa para os nossos amigos, né? Levar essa conversa para todos, o que a gente tiver de alcance, a gente propagar
é a conscientização. Como eu estava falando, a gente só tem 5 minutos para encerrar a nossa live. Como eu estava falando, não há mais tempo a perder. A gente precisa entender que esse é o momento de tomar uma decisão correta. Porque senão a gente vai passar mais 4 anos e mais anos na mesma situação. Gente, eu quero que vocês analisem. Pense nas pessoas que estão se colocando a nos representar. As pessoas que estão se colocando a representar a Catende, a nós, viu? Representar nós, nossos filhos, nossos avós. Pense nessas pessoas e analisem qual contribuição foi feita para a Catende esses anos de quanto cidadão e cidadã. Qual foram as contribuições ofertadas? Quais as contribuições que fizeram a diferença no município? Eu não estou falando de ter renda, né? Porque a única renda de Catende, a gente tem o comércio e tem a prefeitura, né? Tem a gestão. Eu não estou falando da renda da gestão, não, porque a renda da gestão de pagar os funcionários é uma obrigação, é um dever, entendeu? É mais que uma obrigação. Eu estou falando de políticas públicas que aconteceu em Catende, que fizeram a mudança na vida do cidadão. Eu quero que vocês pensem se isso vem acontecendo. Se algum desses representantes que está se colocando, mais uma vez hoje, aí diz assim, eu vou te representar, o que é que fez? Gente, porque eu penso o seguinte, eu não estou julgando ninguém, estou criticando ninguém. Mas eu penso o seguinte, se você teve a oportunidade de fazer algo e você não fez, por que é que vai fazer nesse momento? Hein? A gente não só faz algo se a gente estiver no campo realmente político, não. A gente faz enquanto cidadão também. Como eu falei, tantos recursos vieram e a gente não viu a aplicabilidade adequada. Então a gente tem que refletir sobre isso e fazer consciente. Vamos esquecer o toma lá da cá e vamos ter consciência de que escolha a gente vai fazer. Porque o momento é esse. Tá? A gente está vendo tempos difíceis. A pandemia chegou aí para nos mostrar que existe um poder maior, que é o Pai Celestial, existe, e que a gente precisa se temer a Ele, certo? Chegou para nos mostrar que a gente precisa um do outro, que a gente não vive só, que a gente precisa de uma gestão preparada para lidar com essas situações, onde a gente está vendo que quais os representantes, uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra coisa, né? Não se preocupa com o bem-estar da sociedade, está um caos em todo o Brasil e o mundo, está um caos referente a isso. Então a gente tem que parar para analisar, que a gente não tem mais tempo para perder. Chega dessa brincadeira daqui a 4 anos, bora esse 4 anos dessa tira, chega. A gente tem que fazer a escolha certa. Então, para a gente fazer a escolha certa, a gente tem que analisar todos os fatos, passado, presente e o futuro, o que é que pode ser feito. Então é a palavra que eu deixo para hoje, para a gente refletir. E outra coisa, eu vou colocar para vocês uma pequena historinha lúdica, muito bom, onde vai englobar tudo que a gente conversou aqui sobre participação. A historinha fala de uma forma de fácil entendimento. Vocês assistam, ouçam, que é um áudio, na verdade, mas eu vou transformar em vídeo para poder ir para o Instagram e Facebook. Compartilhem e deixem os comentários, sabe? Deixem os comentários, é muito bom. Vale a pena você dedicar mais um pouquinho do seu tempo para assistir essa historinha da participação social de uma forma bem lúdica, muito, muito boa. Aí comenta aqui, gente, vai encerrar. Muito obrigada pela participação, pelos comentários. Foi ótimo estar com vocês hoje, aprendi muito e foi uma troca de conhecimento que vai ser, eu espero que seja divulgado e preparado, que a gente possa analisar, como eu falei, né? Aí eu tenho uma frase aqui, seja a mudança que você quer ver no mundo, então a mudança começa por nós. Então é isso que eu deixo, vamos ser a mudança que a gente quer ver em Catende, começa com a nossa escolha, então vamos analisar, vamos refletir sobre tudo que a gente discutiu aqui e vamos pôr em prática, vamos fazer essa divulgação. Catende precisa de uma transformação, Catende precisa de pessoas preparadas, pessoas diferenciadas, pessoas que tenham a sensibilidade humana, que entenda que Catende está agonizando por estar carente, gente, Catende está carente de política pública, está carente de gestores que vejam realmente a necessidade do cidadão. Então eu agradeço a participação de vocês, espero encontrar na próxima live, que será em breve. Não esqueçam, assistam, ouçam a historinha, tá? Ouçam a historinha que eu vou deixar aí para vocês a respeito da participação.
por mais lives assim. Vou colocar assim, Jô, obrigada pela participação. Deixa eu ler os últimos comentários. Nós, atendentes, precisamos refletir que 4 anos é muita coisa, trocada por apenas um dia. Por um dia apenas, exatamente. E às vezes esse dia é uma satisfação pessoal, né? É uma cesta básica, é um saco de cimento. E dura 4 anos e a vida toda a atuação que é feita, né? O que deixa de ser feito não dura só os 4 anos, ele se propaga. Então é isso, precisamos de escolas para nossos filhos, para ter mais saúde. Precisamos de muita coisa em Catende. Então a hora é essa, gente. Reflitam tudo que eu falei. Eu estou me despedindo de vocês e até a próxima live. Um beijo a todos.